posso dizer, quase sempre bêbado, né? Deitava na minha cama, só que ali eu não tinha ninguém, ali era eu e Deus, não tinha mais ninguém do meu lado. Né? E eu só sabia olhar para o céu e falar assim, meu, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou aqui? Por que eu estou assim? Por que eu estou bêbado? E várias vezes, né? Eu chegava dentro de casa e meus irmãos já na madrugada, o meu Samuel dormindo, a Rebeca dormindo e eles acordavam muitas vezes, porque minha mãe descia, minha mãe muitas vezes falava, meu Deus, o que você está fazendo e tal. E aí depois eu começava a chorar, pedir desculpa para eles, porque eu estava sendo um péssimo irmão e tal, que eu não merecia estar vivo, diversas coisas. Só que eu lembro aqui, o que me chamou a atenção foi que em vários momentos, quando eu estava na minha cama, não tinha felicidade, não existia vontade de viver mais, só existia uma tristeza muito grande e que eu só sabia muitas vezes chorar e perguntar para Deus, por que eu estou assim? Por que eu estou desse jeito? Por que eu não consigo sair dessa? Só que dava no outro dia, isso aí começava na quarta, só parava no domingo, lá para as 3, 4 horas da manhã. E no outro dia, quando dava 11 horas, meio-dia, eu já estava de novo na rua, bebendo, andando para lá e para cá sem capacete de moto, de carro com som alto, né? E várias vezes Deus já me deu muitos livramentos, assim como teve uma vez que eu saí do Senai, eu fui buscar meu pai na igreja, quando eu era lá na Vila Moraes ainda, e teve uma irmã que desceu, assim quando acabou a ministração, tudo, eu entrei para falar para meu pai que eu tinha chegado, a irmã apontou dentro para mim e falou assim, essa semana que passou, colocaram a arma nas suas costas, atiraram e a arma não funcionou. E na mesma semana, dias anterior, eu estava no baile funk lá no Heliópolis, dentro do carro, o cara veio, deu um tapa na minha cara. Aí tinha um rapaz que estava do lado e falou, você conhece? Eu falei, não. Aí a gente desceu aquele negócio todo, aquele debate e tal. Aí os caras falaram assim, você vai fazer o que com ele? Eu falei, não vou fazer nada. Eles falaram assim, você é mó, me chamaram do palavrão e falaram assim para mim, você não vai fazer nada, você tinha que pelo menos matar ele. Eu falei, não. Daí na mesma hora veio aquilo na minha cabeça, falou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou assim, eu não fui criado dessa forma, né? E aí, conversa vai, conversa vem e tal, falaram, você vai ter que fazer alguma coisa. Eu falei, não vou fazer. E aí levaram ele lá para o fundo, né, e fizeram alguma coisa, depois ele saiu de cabeça baixa, né, e naquela muvuca dele que ele empurra, depois que essa mulher falou isso, veio na minha mente aquele dia, né, porque ele também não estava sozinho, né, e naquela noite veio na minha mente que eu poderia ter levado um tiro naquela noite que Deus me livrou. Aleluia. Né? Então assim, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite é, essa cura que Jeremias vem falando aqui, não é uma cura física, porque muitas vezes as pessoas olham esse tema e vêm para a igreja atrás de talvez uma cura de câncer, de uma cura de qualquer coisa que seja, mas fisicamente pensando. Só que o que Jeremias vem dizendo aqui nesta noite para nós, através desse texto, assim como ele pregava naquela época para a igreja de Judá, é que a gente precisa ser liberto do nosso pecado, porque é o pecado que tem levado o mundo a ficar do jeito que está aí, é o pecado que tem nos afastado de Deus. Né? E aqui no Jeremias 17, aqui, ó, no versículo 5, diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da sua carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos e desertos, na terra salgada e inabitável. Samuel, põe aí a foto aí. Aí eu lembro esse negócio aqui, eu falei, vou procurar uma árvore aqui no deserto para ver como é que é, né? Aí, ó, apaga a luz aí, por favor. Dá uma olhada de como é viver sem Cristo. É, Deus. Olha como eu era quando eu vivia sem Cristo aí, ó. Dá para ver bem? Não tem cor. É seco, mesmo que jogar água ali, vai secar na mesma hora. Não tem vida, não tem como ter vida no meio do deserto. É verdade. E aqui em seguida, vai dizer assim, ó. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja sua esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se fadigue nem se deixa dar fruto. Olha isso, dá uma olhada aí a diferença. Glória a Deus. Oh, Deus, de quando a gente está na maravilhoso. presença do Senhor e de quando a gente não está.
É, Deus né? querido, E aleluia. aqui, no versículo 5, eu estava meditando e aí veio Gálatas na minha cabeça, né? Porque quando a gente se afasta do Senhor, assim como eu me afastei, a gente começa a viver apenas a concupiscência da carne. E aqui diz, Gálatas 5,16: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais ou quereis, mas sois guiados pelo espírito, sois guiados pelo espírito, e não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca da quais vos declaro, como já viste antes, e já vos disse, que os que cometeis tais coisas não herdarão o reino dos céus. E eu comecei a pensar, né? Tudo quando eu me afastei do caminho de Cristo, eu só vivia dentro dessas concupiscências. Tudo que eu queria fazer era contra a vontade de Deus. Era como se eu fizesse que vem aqui para cuidar. É como se eu fizesse assim, por exemplo, assim, ó. Tipo assim, é como se eu falasse para ele ir para cá, aí ele corria, é como se Jesus falasse assim, ó, vai para cá. Aí eu ia para lá correndo. É como se Jesus falasse assim, vai para lá. Aí ele vem para cá. Tudo que Jesus Cristo mandava eu fazia ao contrário. Porque eu não estava vivendo diante da Bíblia, eu não estava vivendo mediante a palavra do Senhor. Então ele mandava eu ir, ele falava assim, ó, é aqui. A palavra diz que é aqui. Meus pais me ensinaram que é por aqui. Aí eu pegava e ia por outro lado. Aí quando eu ia por outro lado, quando eu chegava em casa eu tinha tristeza, só tinha muito, chorava e ficava me perguntando por que eu estou fazendo aqui. Sendo que o caminho que eu fui ensinado, aquilo que a palavra de Deus ensina, eu não estava conseguindo viver. É, Deus querido. Aí aqui diz, eu pensando, né, eu pensando hoje lá no meu trabalho, escrevendo o esboço da mensagem, veio aqui, né, o arrependimento traz restauração e traz a cura, né, que é aqui Jeremias 17, 7 e 8, onde eu acabei de ler, aqui, ó. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. Porque quem está diante da palavra de Deus, vive isso aqui, ó, coisa simples. Você viu o tanto de coisa que eu falei aqui em Gálatas 5, dos 16 ao 21, né? Das concupiscências da carne. Agora dá uma olhada aqui. Os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, glória, fé, mansidão e esperança. Tipo, as concupiscências da carne traz diversos pecados para a nossa vida. Sendo que Jesus, Deus, ele está apenas para a gente ter o fruto do Espírito, buscar o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. São poucas coisas, não é difícil você seguir a palavra de Deus. Só que a gente torna difícil. Por quê? Porque a gente acha que o caminho mais fácil é a gente muitas vezes estar rodeado de pessoas, é a gente muitas vezes estar ali tomando uma, fala, não dá nada não, vou tomar só um negocinho aqui e tal, para talvez esquecer os problemas. Só que os nossos problemas a gente deve entregar nas mãos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque eu falo para vocês, irmãos, após eu ter vivido essa vida toda, assim como eu mandei um texto para minha esposa esses dias, né, pensando, meditando na palavra e pensando, eu falei para ela assim, eu não era merecedor de ter uma família como eu tenho. Eu não era merecedor de ter uma filha como eu tenho. Na verdade, eu não era nem para mim estar vivo diante das coisas que eu passei aqui. Né? Eu andava com um monte de gente que hoje muitas delas não estão nem vivas. Então, para mim, não era para mim estar aqui também hoje. Só que Deus teve misericórdia, graça do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Até hoje. E eu falando para ela, eu falei assim, poxa, eu olho para você, eu olho para a Mariana e falo assim, não era para mim estar aqui, não era para mim ter vocês. Deus foi muito misericordioso comigo. Só que para essa misericórdia ter vindo, um pouco antes de eu voltar com a Fernanda e de a gente casar e estar aqui até hoje, eu prometi para mim mesmo e prometi para Deus que eu nunca mais viveria naquilo que eu vivi. E mesmo eu prometendo, e mesmo eu tentando fazer de tudo para viver diante da palavra de Deus, quando eu casei com a Fernanda, ainda tinha muitas vezes que essa vontade estava no meu coração, de beber,
né, de fazer diversas outras coisas, e ela me ajudou, ela através de Deus, eu creio que ela foi um canal de Deus na minha vida, me ajudou a ser transformado, mas eu quis me arrepender, e através do meu arrependimento, Jesus me restaurou. Aleluia! Jesus restaurou a minha vida, Jesus me Glória a restaurou Deus. a minha casa, né? Muitas vezes eu chegava em casa, minha mãe estava chorando, né? Meu pai me ligava de madrugada, você está onde? Eu falava, estou aqui perto, mas na verdade estava lá longe, né? Poderia acontecer diversos tipos de coisa comigo, e talvez não sabia se eles iam me achar ou não, porque eu sempre estava mentindo, eu vivia na mentira, né? Minha vida era uma mentira, eu falava para todo mundo que eu era feliz, mas na verdade eu não tinha felicidade, eu era uma pessoa completamente triste, né? E mediante essa palavra aqui, eu vi aonde Deus pode me curar. Eu sei que muitos dos irmãos aqui nessa noite tem um ponto que precisa ser curado, né? Assim como o pastor falou, no final, o Senhor vai poder depositar aqui as suas orações, escreva no papel, irmãos, só que os irmãos precisam se arrepender, não adianta colocar no papel e colocar aqui dentro e sair lá fora, continuar na mesma vida de pecado, continuar nas mesmas práticas Deus amado, das concupiscências da carne. Para a gente viver uma vida de espírito, a gente tem que estar dentro da casa do Senhor, a gente tem que viver a palavra do Senhor, a gente tem que abandonar o pecado para a gente conseguir essa cura que Jeremias tem falado aqui, né? E aqui eu anotei aqui, Jeremias, desde lá do tempo dele, né, ele vinha falando para ajudar sobre o pecado, tanto que lá no começo ele fala assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com um ponto de diamante gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Aí eu já trabalhei com ar-condicionado, né? Para você fazer um furo numa parede dessa aqui, você tem que pegar uma serra-copo. Se for uma serra-copo comum, não fura, só de ferro não fura. Aí você tem que comprar uma serra diamantada. Por quê? Porque a serra diamantada ela não gasta. Só que se você encostar, ela fura daqui para lá na mesma hora. Fura na mesma hora. Por quê? Porque a ponta é firme, dura. Né? E aqui diz, uma ponta de ferro com ponta de diamante. E quanto mais a gente peca, o nosso pecado está sendo lá, gravado lá, com a ponta de diamante, porque não tem como. Meu Deus querido. Para você voltar para o lugar. Ou você tampar o buraco. Só que a cicatriz vai ficar lá. Assim como existe cicatriz aqui, que está aqui até hoje. Só que eu olho para trás e eu vejo que Cristo me curou. Aleluia, glória a Deus. Antigamente ela era toda cheia de grafiato, né, que fala? Aí você encostava nela, só que olha como ela é hoje. Ninguém lembra. Você olhando para ela, você não vê que ela era de grafiato. Só que o pedreiro veio aqui, passou e deixou ela lisinha. É assim na nossa vida. Ninguém vai ver o seu passado, só que você lembra. Você lembra, através do seu passado, da sua cura, você pode curar alguém. Aleluia! Eu creio, meu Deus. Então, irmãos, eu meditei nessa palavra. Eu sei que vai ser uma palavra muito breve. Só que eu creio que é isso que Deus colocou no meu coração para me transmitir para a igreja. Né? E eu peço que os irmãos abandonem o pecado, irmão. Porque eu vivi muito tempo na vida de pecado. E o pecado ele só traz desgraça para a nossa vida. Eu, através do pecado, através desse negócio de bebida, eu quase perdi o meu casamento estando dentro da igreja. Eu quase perdi a minha família estando dentro da igreja. Para vocês verem que não é brincadeira. Isso que está acontecendo aí fora, dessas manifestações, disso tudo, não é negócio de política apenas. É o espiritual dizendo para as pessoas isso aqui que eu acabei de dizer. É o pecado tomando conta do mundo. É Deus. Só que as pessoas estão assim, não, é porque é o fulano de cá, tem que favorecer fulano. Na verdade não é nem o fulano, não é. Oh, Deus querido, aleluia. O mundo está precisando de uma cura espiritual. Aleluia. É espiritual que a gente está falando aqui, não é Lula, não é Bolsonaro. É algo espiritual, irmãos, são cura espiritual. Se a gente continuar olhando para esse mundo de forma carnal, a gente vai continuar aceitando as coisas que têm acontecido aí, a gente vai continuar aceitando, como ele está falando aí, né? No caso, não estou dizendo de nomes aqui, mas está querendo liberar várias coisas aí. Se liberar, vai ficar pior ainda, porque sem estar liberado, a vida desculpa a palavra, mas já está uma desgraça esse mundo. Imagine se liberar, como nós vamos ficar? Deus como amado. Nós vamos resgatar os jovens que estavam lá fora, assim como eu fui resgatado um dia. Né? Então nós precisamos abandonar essa vida de pecado. A gente precisa viver da palavra de Deus, para que a gente venha ser curado, assim como ele disse aqui: sara-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Aqui tu és o meu louvor, irmãos. A gente tem que dar honra a Cristo. O que ele diz aqui: eu honro a ti, Senhor. Eu me comprometo por ti, aleluia. Senhor. Sabe? Eu vivo para ti, Senhor. Esse é o louvor. Então, para vocês, sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, Senhor, e serei salvo, porque tu és o meu louvor.
Para que você seja salvo e curado, o seu louvor tem que ser o Senhor, você tem que se dedicar ao Senhor, você tem que viver para o Senhor, você tem que abandonar as práticas deste mundo. Sabe, não adianta você vir para a igreja uma vez, é como essa árvore aí, por exemplo, ali chove, mas no outro dia já está tudo seco de novo. Você vem para a igreja hoje, aí escuta a palavra aqui, você fala, não, agora eu vou continuar. Só que aí, molhou aqui, tá, o pessoal veio aqui, molhou, aí vai embora amanhã, está lá de novo. Secou de novo, não adianta. A gente tem que estar ali, como aqui está escrito, a gente tem que estar sempre ali na beira da água, para a gente estar com as raízes fincadas ali, sempre bebendo da água do Espírito Santo. Não adianta a gente estar aqui e depois estar lá fora de novo, não adianta. Eu falo porque eu fui assim. Eu vivi 5 anos da minha vida assim, irmãos, para você ter uma noção, eu já toquei bêbado na igreja. Porque meu pai muitas vezes fala, você não vai vir, não sei o que, muitas vezes eu vim para a igreja, lá na Vila Moraes, eu já toquei bêbado. Só para os irmãos terem uma noção de como eu vivia. Isso não é vida para ninguém, porque quando eu chegava em casa eu padecia. Quem vive no pecado só padece. Esse dia eu postei lá no meu WhatsApp, né? Sobre esse negócio que está acontecendo aí, eu falei, quem vive no pecado, quem vive nas práticas mundanas, não tem crescimento, só padece. Eu vejo pessoas aqui hoje, e eu já preguei aqui outras vezes, né? Pessoas que andavam comigo, porque eu vivi essa vida tudo aqui no Savério, pessoas que andavam comigo, e eu olho para as pessoas hoje, está do mesmo jeito. Não tem mudança, não tem avanço na vida, a vida só fica parada no mesmo lugar, parada e andando para trás, parada e andando para trás. Agora, quando a gente entrega a nossa vida nos caminhos do Senhor, a gente não vive mais olhando para trás, a gente lembra, a nossa ferida foi curada, a gente tem a cicatriz, só que Jesus está sempre nos levando para frente, sempre para frente. Como eu falo hoje, eu tenho minha família, eu tenho minha esposa, né? Hoje eu fui curado por Cristo, e através da minha cura, Ele me deu minha esposa, me deu minha filha. Aleluia! E eu digo para muitos de vocês que estão aqui nessa noite, muitas vezes você tem sua casa, tem o seu esposo, tem seus filhos, porém você está vivendo na prática do pecado, em sua vida você fala assim, por que minha família é assim? Por que meus filhos são assim? Por que meu marido é assim? Sabe? Porque você sempre se pergunta, assim como eu me perguntava, mas eu me colocava na posição. Eu não abandonava o pecado, eu falava o que eu queria, mas no outro dia eu estava lá de novo. Né? Você só se fortifica, assim como meu pai sempre diz aqui, você estando aqui na igreja. Você só vai ser curado se você vier, se você seguir a palavra de Deus, Aleluia. se você abandonar o pecado, se você não aceitar as coisas que têm sido pregadas aí fora, né? Então, irmãos, a palavra que eu vou falar para os irmãos nessa noite é essa. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus.